Olá, eu vos cumprimento com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer agora o estudo de número 98, que ainda trata sobre o tema do sábado. E o tema de hoje é o sábado no Novo Testamento. É um estudo composto por 18 perguntas e respostas. E vamos fazer uma oração antes de darmos início, então, a mais esse estudo bíblico. Pai Santo, Deus amado, louvado seja o seu nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por podermos estudar mais uma vez a Tua Palavra. Suplicamos, Senhor, a Tua iluminação para que nos ajude a compreender este assunto. Peço uma bênção especial sobre os nossos telespectadores, ajudando para que possam entender a Tua Palavra e a importância de observar o Teu santo dia de sábado. Te pedimos essas bênçãos em nome do Seu amado Filho unigênito, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então para a primeira pergunta, de nosso estudo. Segundo o Novo Testamento, que dia antecede imediatamente ao primeiro dia da semana? Vamos ver que dia antecede o primeiro dia da semana. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28, versículo 1. Segundo o Novo Testamento, portanto, acabara o sábado, quando começou o primeiro dia da semana. Então, o dia que imediatamente antecede o primeiro dia da semana, obviamente, logicamente, que é o sábado, tá certo? Pergunta 2. Depois da crucifixão, que dia foi guardado pelas mulheres que seguiam a Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. E voltando elas, as mulheres, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, 56. Então, o dia que elas guardaram, que as mulheres que seguiam Jesus guardaram, foi o sábado, Pergunta 3. Que dia é o sábado conforme o mandamento? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 10. Então o sétimo dia não é o domingo, não é a sexta, não é qualquer outro dia. O sétimo dia é o sábado, no ciclo correto de contagem da semana, Pergunta 4. Qual era o costume de Cristo quanto ao sábado? Vamos ver o que a Bíblia nos fala. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4, verso 16. Então, o costume de Jesus, quanto ao sábado, era observá-lo, ir na sinagoga, estudar e ler as Escrituras, não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Em que instrução aos discípulos reconheceu Cristo a vigência do sábado muito depois de sua ascensão? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, versículo 20. Já vimos esse verso em estudos anteriores. Veremos outros versos também que já vimos em estudos anteriores. Veremos neste estudo sobre um novo aspecto, sobre o aspecto do sábado no Novo Testamento. Mas o fato é que aqui Jesus aponta o sábado ainda em vigência, muitos anos após aí a sua ascensão, não é mesmo? Porque a fuga deles, por ocasião da invasão de Jerusalém, foi no ano 70. E Jesus disse que eles deveriam orar para que a fuga deles não acontecesse no inverno e nem no sábado. Obviamente porque no inverno seria um momento muito difícil para fugir, devido às condições climáticas aí, e no sábado, porque realmente era um dia aí de descanso, Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Em que dia se reuniam os judeus para adoração?
Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Atos 15, versículo 21. Então, o dia que os judeus se reuniam para adoração, obviamente era o sábado, né? Pergunta 7. Em que dia pregaram Paulo e Barnabé em Antioquia? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Atos 13, verso 14. Então, o dia que eles pregaram, Paulo e Barnabé, foi no sábado, né? Pergunta 8. Quando pediram os gentios que Paulo repetisse o sermão que no sábado pregara em Antioquia? E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Atos 13, 42. Olha que interessante, né? Então as pregações continuaram, as reuniões religiosas, né, continuaram acontecendo normalmente aos sábados. Pergunta 9. Em que dia em Filipos pregaram às mulheres Paulo e seus companheiros? E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 16, versículo 13. Então nós percebemos ali que ali em Filipos, né, havia um lugar de oração à beira de um rio, próximo ali de um rio ali, e aquele local, as reuniões ali religiosas aconteciam aos sábados também. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 10. Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 1 e 2. Era tanto o costume do apóstolo Paulo como de Jesus, conforme Lucas 4,16, frequentarem cultos religiosos no sábado, tá certo? Então a Bíblia é clara a mostrar para nós que o sábado era o dia correto. Mesmo após a ressurreição de Jesus, Paulo aí viveu alguns anos após a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, o sábado continuou sendo um dia de observância religiosa. Pergunta 11. Como empregaram os apóstolos os dias úteis da semana quando estavam em Corinto? E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Atos 18, 1 a 3, e ver Ezequiel 46, versículo 1, que vem nos mostrando aí que o dia após os 6 dias de trabalho, que era o dia de descanso, é o sábado, né? Esse texto de Ezequiel 46, 1 vem mostrando aí claramente que após os 6 dias de trabalho, o dia de descanso é o sábado. Pergunta 12. Que fazia ele nos sábados? Vamos ver o que Paulo fazia nos sábados. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 18, versículo 4. Então, mostra aí para nós que não foi apenas uma ocasião esporádica ou especial. Eram todos os sábados que ele frequentava a sinagoga e ele disputava com judeus e gregos para os convencer a respeito do evangelho de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Pergunta 13. Por quanto tempo prosseguiu ele com esse trabalho ali? Vamos ver por quanto tempo ele prosseguiu ali, né, naquele lugar. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, verso 11. Eis, pois, 78 sábados em que Paulo pregou numa cidade. Diz mais o registro que ele trabalhava em seu ofício, e podemos seguramente deduzir que Paulo trabalhou fazendo tendas tantos domingos quantos foram os sábados em que pregou. Se a esses 78 sábados ajuntarmos os 3 passados em Tessalônica, 1 em Filipos e 2 em Antioquia, temos o total de 84 sábados em que o apóstolo celebrou reuniões religiosas, ao passo que, pelo que mostram os registros,
realizou uma única apenas no primeiro dia da semana. E essa foi na noite que se seguiu imediatamente ao sábado. Ver Atos, capítulo 20. Evidentemente, nos dias de Paulo, o dia de repouso não era o domingo. Fica claro aí para nós, né, que o dia de repouso ainda continuava sendo sábado. Pergunta 14. Em que dia foi João arrebatado em espírito? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. Vejamos então na pergunta 15. Quem é Senhor do sábado? Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos 2, 28. Então o dia do Senhor, obviamente, é o sábado, não o domingo, né? Pergunta 16. Por intermédio do profeta Isaías, a que chama o Senhor o sábado? Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia. Isaías 58, versículo 13. Então, o dia do Senhor, mais uma vez, aí fica demonstrado para nós que é o sábado, né? Penúltima pergunta, pergunta 17. Por que chama o Senhor o sábado seu dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 8. Então aí está a razão, né? Porque foi nesse dia, desde o princípio aí da criação do mundo, que o Senhor descansou de toda a sua obra que criara e fizera, né? Pergunta 18 e última deste nosso estudo. Por meio de quem criou Deus o mundo? Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 1 e 2, aí, resumidamente, mostra para nós, então, que Deus fez o mundo por meio de Cristo, né? Vamos aí para as notas finais de nosso estudo. Desde o princípio até o fim, a Bíblia não reconhece senão um sábado semanal, o dia em que Deus descansou no princípio e que se tornou conhecido de Israel no Sinai. Neemias 9, 13 e 14. Foi observado por Cristo e por seus apóstolos e deve sê-lo pelos remidos no mundo por vir. Isaías 66, 22 e 23. Os termos sábado, sábados e dia de sábado ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. Olha que impressionante. E em cada caso, exceto um, refere-se ao 7º dia. Esse um é em Colossenses 2, 16 e 17, que faz referência aos sábados anuais, relacionados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. O primeiro dia da semana não é mencionado senão 8 vezes no Novo Testamento, 6 das quais se acham nos 4 evangelhos e referem-se ao dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Ver Mateus 28, 1, Marcos 16, 2 e 9, Lucas 24, 1 e João 20, versículo 1 e 19. As outras duas, Atos 20, verso 7 e 1 Coríntios 16, 2, se referem à única reunião religiosa anotada no Novo Testamento, realizada no primeiro dia da semana, depois da Ascensão, nos tempos apostólicos, e a uma sistemática economia e reserva nesse dia do que se pudesse ajuntar para os santos pobres da Judéia e de Jerusalém. É evidente, pois, que o sábado no Novo Testamento é o mesmo do Velho, e que nada há no Novo que desfaça o sábado do 7º dia, pondo em seu lugar o primeiro dia da semana. Então fica aí claro para nós, não é, que o sábado ele ainda continua estando em vigor como o dia de descanso a ser observado. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando para compreendermos isso e observarmos o sábado conforme o mandamento. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.